Abrindo uma live aqui, uma live surpresa. Aqui nesse perfil agora nós vamos ter algumas. Não tem horário, não tem data marcada, não tem lançamento, não tem expectativa. Mas assim, vou abrir do nada o horário quando eu tiver com um grande insight para passar aqui para vocês. Vai ser assim, andando na rua por aí. Quero dizer que essas lives vão ser salvas aqui no meu perfil. Elas vão sempre trazer algum grande ensinamento. E a maioria delas tem a ver com algum grande insight do meu livro. Então essas lives vão se chamar Indispensáveis Pensamentos. São pensamentos indispensáveis que a gente tem no dia a dia, rotineiro, e que precisam ser questionados, indagados, precisam ser despertos em vocês. Então nós vamos falar sobre isso. Nossa primeira live aqui, nesse perfil sobre isso. E essa live nós vamos falar sobre o seu grande propósito de vida. O que é o seu propósito de vida? Qual o sentido da sua vida? Nós, como seres humanos, nascemos com um poder interno. E muitas vezes ele fica adormecido. O que quer dizer isso? Ele fica ali, escondidinho, dormindo. E a gente precisa acordar ele. Por isso que ele está adormecido. Estou usando metáforas, né? Você pode usar outras metáforas. Ele está ali, você nem sabe que ele tem, você precisa descobrir. E a maioria de nós, grande maioria de nós, vive uma vida inteira sem descobrir isso, sem nem sequer saber que isso existe. Vivendo uma vida sem sentido, sem propósito. E por que isso acontece? Lá na infância, você já deve ter ouvido falar que nós somos mais criativos. Nós temos mais imaginação. A criança, ela sonha mais. E a gente vai sendo podada ao longo da vida. Igual uma árvore, vai sendo cortada. Isso não é intencional. Não é porque os seus pais quiseram te cortar, não. Mas, querendo ou não, lá na nossa mente, no nosso inconsciente, você vai sendo podada e nem percebe. E você vai para a vida adulta, cresce e não se toca que foi podado. Então, aquele grande sonho, aquela grande vontade, aquela imaginação, aquela fase de se soltar igual uma criança, já não faz mais sentido na vida adulta. E você deixa para lá. E continua vivendo uma vida sem sentido. Essa semana eu vi um Reels da Elaine Orives, que ela falava sobre isso, a matriz zumbi, que é o ser humano mais, né, o primeiro ser humano sem evolução, sem ele se evoluir, a matriz zumbi. O que é uma matriz zumbi? É a geração zumbi, a geração que vive no automático. Eles nascem, eles crescem, eles comem, eles acordam, comem, vão trabalhar, pagam contas, igual ela diz, transam e por fim morrem. Vivem a vida inteira assim, no automático. Mas, se você é como eu, e eu tenho 99% de certeza que você já passou por isso, você já teve uma crise existencial, do tipo, eu nasci só pra isso? Eu nasci, cresci, eu tô vivendo só pra isso? Nós, seres humanos, somos pessoas que gostamos de fazer indagações, que gostamos de fazer perguntas. Nós somos seres com uma curiosidade natural. Então, provavelmente, por isso que eu te digo que eu tenho 99% de certeza que você já deve ter tido essa crise existencial por aí. Imagina viver uma vida inteira assim. Cara, se você não se fez essas indagações, essas perguntas pelo menos uma vez na vida, você é um alien. Você nunca teve crise existencial. Hoje ainda postei nos meus stories crise existencial, sapinho tomando banho. É muito nós aquilo ali.
Minha amiga me mandou, mandei pra várias amigas. E é isso, assim. Tem um mundão lindo lá fora. Com lugares lindos, incríveis. Muita coisa pra fazer. E daí a gente pensa, cara, eu nasci e cresci só pra isso. Não vou conseguir realizar nada disso. Não vou conhecer os lugares que eu tenho vontade. Sabe? Passa a semana inteira trabalhando, igual uns doidos, né? De segunda, sexta, sábado, domingo, tão cansado, nem tem dinheiro pra sair. Nem um passeio em família. Qual o sentido da vida? Por que existe tudo isso se eu não posso acessar? Será que algum dia eu vou conseguir sair deste lugar? Tenho certeza que você já se fez essas perguntas. E aí, começam essas indagações, esses questionamentos, né? Aí você cai na real, percebe isso e pensa: tá, beleza, vou tentar sair daqui então. Daí começa os e se's, a parte negativa. E se não der certo? E se eu tentar e falhar? E se eu tentar e cair? E se eu tentar e me machucar? E se eu sair de onde eu tô, que tá bom, tô acostumada, pra não dar certo? E muitas vezes quando a gente não faz essas indagações, a gente para no porquê. Porque é uma pergunta muito boa mesmo. Só que ela não te traz solução nenhuma. O porquê, ele é necessário. Né? Tem até um livro, Comece pelo Seu Porquê. Se você não leu, leia. Mas o porquê, a primeira pergunta, você não deve parar no porquê. Você deve continuar. Depois do porquê, vem o onde. Vem o quando. Melhor ainda, com quem. Para depois o como. Tenho certeza que se você começar a se indagar nos e se's, depois ir pro porquê, por que eu tô vivendo isso, por que a vida é assim, por que eu não consigo sair daqui, e continuar com as outras indagações, onde, quando, com quem, para onde, e chegar no como, você consegue pelo menos sair de onde você tá hoje. Você consegue o mínimo resultado possível. E o mínimo resultado já é muita coisa. Para quem tá vivendo uma vida, uma matriz zumbi de acordar, comer, trabalhar, pagar boleto, dormir, para depois morrer. Fazer as perguntas certas vai te tirar do confortável. Vai te tirar dessa matriz zumbi. Vai te ajudar a achar um propósito na tua vida. Vai te ajudar a chegar no como, né? Então, fazendo as perguntas certas, começando pelo porquê, saindo dos e se's, você consegue sair da matriz zumbi, já procurar um resultado mínimo na sua vida. Se você acredita em Deus, assim como eu, saiba que você tem um propósito, uma missão aqui na Terra para cumprir. A sua vida não foi feita só para pagar boletos. Você precisa descobrir o seu propósito. E aí, nesse exato momento, você já deve estar se perguntando: lá vem ela falar de vender conhecimento, falar de digital, falar de... Não, tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Você nasceu com esse poder interno e ele precisa ser despertado. Você já deve ter visto por aí, principalmente aqui no Instagram, o tanto de cursos, o tanto de coisa, o tanto de jargão que tem. Acorde, destrave, o gigante acordou, levante-se, o tanto de coisas que tem as pessoas falando de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, querendo te tirar da zona de conforto, querendo fazer você acordar, você despertar. E é sobre isso. Você nasceu com um propósito, você nasceu com esse poder interno e você precisa sim despertar. Eu vou usar uma metáfora. Como mãe, eu sou mãe, e você vai me entender.
Mesmo que você não seja mãe. Nossa, o sol tá demais aqui, deixa eu sair daqui, peraí. Mesmo que você não seja mãe, você vai me entender. Por quê? Toda mãe, toda mulher, na verdade, ela nasce com um instinto materno. Ela nasce com um poder interno. E assim que ela engravida, esse poder é despertado. Esse poder é acordado. Ele estava adormecido e ele desperta. Toda mulher nasce com esse instinto. Você já deve ter ouvido falar, igual uma leoa, né? Ela faz qualquer coisa pelos seus filhos. Ela ataca como uma leoa. E a mãe é assim. Mexe com ela, mas não mexe com os filhos dela. Você faz qualquer coisa pelos seus filhos. Você adquire uma força que você não tinha. Você adquire garra, você adquire tudo pelos seus filhos. Coisas que você nem fazia, você passa a fazer como mãe. Porque não tem como. É seu filho, vem de você, e você quer dar todo o amor possível para ele. Esse poder interno é exatamente como o instinto materno que está dentro da mulher. Ele está aí dentro, você só não sabe que você precisa acordar. O seu eu interior precisa acordar. Então, o seu propósito de vida, a sua missão aqui na Terra, está muito ligado a isso. Você precisa despertar e sair desse automático, sair dessa matriz zumbi e fazer aquilo que você nasceu para fazer. Eu não sei o que é. Você tem que descobrir. Eu vi essa semana uma história da casca de ovo, que dentro do ovo tem um passarinho. E se a gente quebrar a casca por fora, se a gente forçar a casca, ela morre. Se a pessoa romper a casca por dentro, ela vira um passarinho, ela consegue sair. E é exatamente dessa mesma forma que você tem aí dentro. Se a pessoa ficar te forçando, ficar te ensinando, ficar te puxando, ficar tentando quebrar a casca do teu ovo, você vai morrer, você vai apodrecer. E você vai morrer. E se você não fizer nada, você vai apodrecer. Então você precisa quebrar de dentro para fora, é interno, tá adormecido aí dentro. Você precisa acordar e quebrar essa casca. O que eu tô querendo dizer é que esse seu eu interior para você despertar não tem a ver com o seu trabalho, né? Eu tava falando aqui, vai querer dizer que eu tenho que vender na internet. Não tem nada a ver com isso. É um poder que você tem internamente para sair do automático, para não viver uma vida sem sentido, uma vida somente, né, zumbi. E descobrir para que realmente você veio ao mundo e realizar todos esses sonhos. Como eu falei, tem um mundão lindo lá fora, lugares lindos que a gente pode conhecer, que a gente pode vivenciar, coisas que a gente pode fazer. Então não viva uma vida só admirando o que os outros estão fazendo, ou vendo os outros conquistar os sonhos que você deseja. Desperte esse seu poder para poder realizar tudo isso. O meu pastor, ele fala que há uma expectativa no céu sobre a nossa vida e ela precisa ser cumprida, né? Deus espera que a gente realize o nosso potencial máximo, viver uma vida abundante, próspera, e ela precisa ser adaptada à nossa realidade hoje, essa expectativa no céu. Eu tenho um amigo que eu admirava muito, ele não mora mais aqui, pela inteligência, pela vida cristã e por tudo que ele sabia. E uma vez eu estava num treinamento dele e ele orando, ele disse assim uma coisa que me marcou. Eu era adolescente, mas ficou gravado em mim até hoje. Deus, Pai, não me deixa morrer sem eu ter cumprido tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Não me leve embora sem eu ter conseguido fazer a metade, pelo menos, daquilo que o Senhor tem sonhado e planejado para minha vida. E eu lembro que aquilo me fez estremecer, eu senti medo. Eu dizia, cara, que loucura pedir isso pra Deus, eu não tenho coragem de pedir isso pra Deus. Na época, eu adolescente, eu dizia, cara, imagina pedir isso pra Deus e Deus me levar pra lugares que eu nem imagino. Ou se Ele tem algo grande pra mim, eu não tô preparada pra isso. E assim, o medo, ele nos paralisa, ele nos trava. E viver essa vida confortável, esse mundinho que a gente está acostumado, é muito bom. Então, muitas vezes a gente acaba não querendo despertar esse poder, não querendo fazer o que a gente tem para fazer, realizar, por esse medo. O mesmo medo que eu senti adolescente ouvindo ele dizer isso.
você pode sentir também hoje de querer sair daquilo que já está acostumado, daquilo que é confortável. Mas você pode sim realizar muito mais. Então peça. Hoje eu oro e peço, Deus, cara, quero realizar o que tu tem pra mim. Me leva para lugares que eu não conheço, faz eu, né? Não deixa que o meu livre-arbítrio faça eu escolher as coisas erradas, faça eu realizar aquilo que tu tem de propósito pra minha vida. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Esse era o meu insight aqui de hoje, meu pensamento indispensável de hoje. Propósito de vida, sentido, achar um sentido para sua vida, despertar o seu eu interior, resolver cumprir a expectativa no céu sobre a sua vida. Se fez sentido para ti, deixa um comentário aqui, fala o que faz sentido, se te despertou, se te inspirou de alguma forma. A gente recebe as bênçãos, os conhecimentos, os ensinamentos para não parar na gente. A gente precisa transbordar. Chegou até mim, mas não é para parar em mim, é para me mudar e eu ajudar os outros. Então, faça isso. Se fez sentido para ti, comente aqui, outras pessoas podem ler, não só para mim, mas não só para ajudar o meu Instagram, mas outras pessoas podem ler o seu comentário e fazer sentido para elas também. E, assim como eu, quando vejo um vídeo aqui, um Reels, né, que faz sentido ou que eu lembre de alguma amiga, eu compartilho com a amiga. Faça isso também. Se você, eu falando aqui, te lembrou alguém, envia essa live pra uma amiga que vai fazer sentido para ela. Essa semana passada, acho, eu tava conversando com duas amigas e a gente tava conversando sobre a mesma coisa. No mesmo dia eu vi uma live de uma pessoa que eu admiro muito aqui no Instagram e ela falava sobre isso na live. Eu gravei a tela da live dela e mandei uns 2-3 minutinhos da live e mandei para essas duas amigas. Falei, olha o que a gente estava conversando hoje. Então, chegou até você, não é para parar em você, é para você transbordar para os outros. Repasse o seu conhecimento, aquilo que você está aprendendo, aquilo que faz sentido e aquilo que pode ser um pensamento indispensável para você, pode ser para as outras pessoas também. É isso. Até a próxima live surpresa. Até a próxima. Comenta aqui embaixo que fez sentido e compartilha com quem precisa ouvir isso.